Vamos lá, pessoal, mais um DCcast aqui na área, né, com uma pessoa especial, e agora o assunto vai ser bem mais profundo, assunto sério, né, a gente está trazendo um pessoal para falar um pouquinho aqui, vai ser um assunto mais local, vamos dizer, Distrito Federal aqui, mas eu acho que vale para outros estados também, né, já vou apresentar aqui a minha convidada de hoje, e já vou pedindo para vocês deixar o like aí, e compartilhar aí para quem seja relevante esse assunto aqui, que é isso que a gente está querendo aqui na Digital Connect, que é levar conexões para mudar a vida das pessoas, tá? Então hoje tô aqui com a minha amiga, né, Silene. Quanto tempo, né, Silene? Tudo bom, Rafael, meu ex-vizinho. Contar essas histórias aqui, né, até um pouquinho porque eu chamei a Silene aqui, pessoal, e ela vai contar, claro, a história dela, mas só passando para vocês que a Silene, ela cuidava da nossa associação, né, dos moradores lá onde que a gente morava lá junto, né, eu não tô mais lá, já saí tem acho que um pouquinho antes da pandemia, né, que eu saí de lá. Acho que foi em 2019. 2019. Mas, assim, uma pessoa totalmente íntegra, que eu acho que vale a pena a gente bater um papo aqui, né, e ela tá concorrendo aí pré-candidato, né, que não pode falar candidato, né? Pré-candidato. A distrital, né, e ela vai até explicar um pouquinho pra gente essa parte, porque o distrital é um pouquinho diferente dos outros estados, né, o deputado distrital, ele concorre num período de eleição de presidente e governador, né? Então, nos estados, se eu estiver errado, você me corrige, mas os estados seriam, no caso, os deputados estaduais, né? Sim, que não é votado agora, é só quando é prefeito, né? Não, a gente tem estadual agora. A gente tem estadual também. Estadual e federal. O vereador, que no caso é uma Câmara de Vereadores, que seria compatível com a Câmara Distrital, que concorre junto com os prefeitos. E aqui a gente concorre com o federal, com o distrital e o governador. Ah, então tá certo. E o presidente, né? Justamente. Muito bom. Mas conta um pouquinho da sua história aí, Silene. Como você chegou até Brasília? Eu tava lendo ali antes de você chegar ali, não sabia, você é baiana, mulher. E você passa na porta da casa do meu avô. É mesmo? Ali, na entrada, não sei se você tem um entrocamentozinho ali, né? Eu vi que você é de Bom Jesus da Lapa, não é isso? Isso. Chama Porto Novo, não sei se você falar. Sim, sei onde é, antes de Santa Maria da Vitória. Olha isso. Sei onde é, Você conhece. Rafael, primeiro eu quero cumprimentar você, agradecer. Rafael Limeira, meu vizinho, meu presidente do Conselho Fiscal, porque, gente, eu sou síndica. É uma honra para mim estar aqui, porque eu estou com um cidadão comum como eu, que está montando esse espaço de comunicação. Então, para mim, é muito importante estar aqui falando desses projetos, dessa nova missão, porque eu acredito que essa pré-candidatura, ela é de fato uma missão, não é algo que eu planejei. Nunca pensei na minha vida que eu seria candidata ou pré-candidata a algum cargo eletivo, no máximo síndico, mas você viu que eu não consegui sair até hoje, né? Tem uma maldição lá naquele condomínio, não sei, porque o anterior, para deixar de ser síndico, teve que mudar, né? Eu tô vendo que eu vou ter que mudar lá também, porque são 3 mandatos, Rafael. Não, e queria me botar, ela nem queria botar eu como síndico, eu falei, não, Silene, não posso não, senão aí eu já tenho minha vida enrolada aqui. Pois é, não, a minha é simples, eu só sou mãe de 2 filhos, eu sou servidora da saúde. Mas você não tem menino pequeno mais, né? Mas tem 3 cachorros. Tenho mãe, tenho 6 irmãos, enfim, é uma vida bem... Por falar nisso, sua mãe teve, né? Tá minha mãe tá internada, ela teve um AVC hemorrágico, mas ela está se recuperando. Graças ao bom Deus, ela está se recuperando. É uma mulher forte e é minha fonte de inspiração, porque quando ela adoeceu, há 1 mês e meio atrás, eu conversei com ela para ver se ela... assim, eu pensei até em não seguir adiante com esse projeto para cuidar da minha mãe, né? Porque eu sou a única filha, né? Entre os 7 filhos, eu sou a única mulher. Aí ela disse para mim que eu não tinha o direito de deixar de ajudar outras pessoas por um problema pessoal. Porque problema pessoal todo mundo tem. Sim. Que aí os médicos iam cuidar dela, que a enfermagem ia cuidar dela, que os outros filhos iam cuidar dela, mas eu tinha que seguir adiante. E cá tô eu, firme. Passo uma noite no plantão com minha mãe no hospital e no outro dia tô na rua, e tô visitando as pessoas, e tô fazendo podcast, tô me desenvolvendo. Mas enfim, eu sou de Bom Jesus da Lapa. Bom, vamos saber essa Sou baiana de Bom Jesus da Lapa, mas fui criada em Pirapora, em Minas. Eu saí de Bom Jesus da Lapa com... Pirapora? Pirapora. Assim, eu sou ribeirinha, né? Porque sempre à margem do Rio São Francisco. Eu saí de Bom Jesus da Lapa com 1 ano e meio, morei aqui em Brasília, em 72 e 73. Aí de lá, daqui a gente foi para Pirapora. Fiquei lá até os 16 anos de idade, mas todo ano a mamãe tinha mania de vir para Brasília. A mamãe tinha um sonho. Ela, acho que é aquela música do Renato Russo lá, que tinha um sonho de vir para Brasília. Minha mãe, acho que meio que imitava o Faroeste Caboclo. Ela sonhava com Brasília.
Aí meus irmãos no exército, acabou que a gente veio e ficou. E aqui eu me casei, tive meus filhos, aí depois estudei, porque eu tive que dar uma pausa quando eu terminei o ensino médio, casei muito nova, tenho 34 anos de casada, graças a Deus o mesmo marido. Seu Wilson, um abraço, Wilson. Gente finíssima. O santo Wilson. Aí eu tenho 2 filhos, e aí eu fiz o concurso da Secretaria de Saúde, e aí fui fazer faculdade, fiz 3 anos de administração de empresa, mas eu não me encontrava em administração, Rafael. Eu tinha um sonho de fazer direito. Aliás, eu acho que todo mundo tinha que fazer direito, porque você conhecer o processo legislativo, os direitos, os deveres, como que o Estado funciona, tudo isso eu acho que é muito importante para um cidadão, para qualquer cidadão. Aí eu deixei de fazer administração, meu marido formou, nós estudávamos na mesma sala, ele formou em administração e eu larguei no último ano para fazer direito. Aí me formei em Direito, aí fiz uma pós-graduação em Gestão Pública, e aí, né, desse tempo todo, eu este ano completei 30 anos de Secretaria de Saúde. 30 anos. Mas você estava estudando administração e passou num concurso? Não, eu fiz antes, eu passei no concurso em 92. 92. Eu comecei a faculdade, fui fazer em 95, 96, eu acho. Porque a gente já tinha um tempo, porque os filhos estavam maiores, porque filho pequeno, a gente, com orçamento apertado, a prioridade era criar os filhos, né? Você sabe, você tem filho também, escola cara, tudo caro. Sempre foi caro, Rafael, era muito engraçado. Final de ano, eu vou até contar uma história aqui que é muito, muito... A gente conta agora rindo porque é o jeito, né? Mas a Ana, filha da Celene, está aqui, escutando a gente aqui. Eu estou olhando para ela aqui, porque ela vai lembrar. Os meus filhos estudavam no Jesus Maria José, e a gente, eu e meu marido, ele trabalhava numa empresa privada, eu já servidora pública, e aí a escola era muito cara, né? E a gente tinha uma bolsa parcial, então a gente ia lá no início do ano, conversava com as irmãs, chorava, ganhava a bolsa. Aí pagava 2 mensalidades, ficava o ano inteirinho sem pagar. Aí no final do ano a gente pegava 13º, férias, tudo que tinha, ia lá e quitava a escola. Pronto, quitamos. Aí dizia para a irmã, a senhora renova a bolsa? Aí ela dizia assim, vocês não vão atrasar? Eu, não vamos atrasar. O outro ano era a mesma coisa, Rafael, mas no final do ano a gente quitava. Então, era muito engraçado. Quando nós chegávamos lá, a Rosa, que era a tesoureira do Jesus Maria José, já dizia assim, vieram quitar para renovar, né? Mas assim, meus filhos se formaram, nós conseguimos terminar sem dever nada à escola, né? Mas assim, era muito difícil, mas era uma prioridade para a gente dar uma boa educação para eles, né? E aí... Enfim, aí os irmãos, todo mundo trabalhando muito. Eu trabalhei, antes de ser servidora pública, eu mexia com vendas, porque meu marido... a gente tinha uma dificuldade com criança pequena, e aí eu vendi marmitex, eu vendi roupa, vendi queijo, vendi tudo. Eu tenho muita facilidade para vender. Mas antes de... Mas essa veia de vendas eu não sabia, não. Eu tinha facilidade de vender. Dicas de vendas aqui, ó. Mas assim, é engraçado. Eu trabalhei numa boutique... que vendia biquíni de grife, muito caro, um biquíni lá, acho que era quase um salário mínimo ou mais, bem top mesmo, mas eu tinha dificuldade de mentir. Então, a pessoa vestia uma determinada peça e dizia assim, e aí, ficou bom? Aí eu não podia dizer que ficou feio, né? Aí eu dizia, olha, eu tenho um modelo que chegou novo que vai ficar perfeito. Aí eu pegava um que ajustava melhor no corpo e a pessoa comprava 3, 4, 5 peças. Então eu conseguia vender um produto que deixava o cliente satisfeito, mas também não enganava, sabe? Sim. Sabe aquela coisa que é forçada? Que você sabe que não tá legal e a pessoa tá tentando te empurrar, eu não dou conta de fazer isso. Porque às vezes é mais caro, né? Aí você vou vender o mais caro. E aí, mas você perde o cliente. Justamente. Você perde o cliente. Quando você consegue ser honesto, quando você fideliza, né? Vira uma parceria diferenciada. E assim, e por isso eu era uma boa vendedora sempre. Porque eu tinha uma relação muito honesta com os clientes. Mas você vendia roupa naquela época? Vendi roupa, vendi queijo, vendi marmitex. Não, você imagina vendendo marmitex, eu e o Wilson. O Wilson morre de timidez, coitado. A gente foi levar os marmitex lá na feira da Ceilândia. E eu me lembro como se fosse hoje. O primeiro dia nós levamos 30 marmitex. Aí eu acordava cedinho, fazia comida cedo, tudo direitinho, feijão do dia, arrozinho do dia. Aí o moço lá na feira comprou 7 marmitas. Aí a gente depois passava, né, para perguntar se queria encomendar de novo. Eu falei, e aí, o senhor gostou da marmita? Aí ele virou para mim e falou assim, péssimo, péssimo, péssimo. Aí eu falei, olha, o que o senhor não gostou? Ele, não, amanhã você traz 8. Aí eu olhei pro Wilson, então, né? Porque tem gente que reclama, Rafael. Tem gente que gosta de reclamar porque gosta de reclamar.
Mas ele virou um cliente nosso. E aí toda vez ele comprava... Comprava 8 marmitas, de 8 a 10 marmitas. Porque ele tinha uma banca bem grande, né? Mas eu não esqueço nunca, péssimo. Quando tá falando em vendas, também fala aí, como que você fidelizava os clientes? O que para você é importante naquela época? Vamos falar um pouquinho de venda, dessa sua experiência. Honestidade. Honestidade. Mostrar o produto de forma clara, transparente. Se tinha algum produto... Um exemplo, quando chega um cliente com um poder aquisitivo menor, não é porque ele tem menos dinheiro que você tem que vender o pior para ele. Então, a gente sabia lá que dentre os diversos produtos que a gente tinha para oferecer, tinha alguns que eram de boa qualidade e de preço mediano. Entende? Eu não tinha mania de empurrar o produto mais caro para o cliente. Eu tentava identificar no cliente qual era o perfil, qual era o gosto para poder tentar, e assim, não diferenciava. Nunca diferenciei cliente. Tanto faz o que ia comprar uma única peça, como o que ia comprar era a mesma coisa. Sempre brincando com todo mundo, tratando todo mundo com respeito. Acho que é isso. Eu acho que eu tratava como eu gostaria de ser tratada. Sim. E você saiu da parte de vendas, aí você ingressou depois aonde? Então, eu entrei no serviço público. Aí já estava estudando para concurso? Nem estudei para concurso, não estudei não tinha tempo para estudar não. Menino com tudo, foi tudo na sorte. Aí passei nesse concurso, depois passei no concurso da Caixa Econômica, passou um tempo passando da Caixa, mas aí eu tinha que optar entre ficar com a Caixa ou a Secretaria de Saúde. Aí eu preferi ficar na Secretaria. A Secretaria eu me identifico mais, por causa da área, por causa das pessoas, porque eu me encontrei ali. Quando você fala de projeto de vida, quando a gente começou um pouquinho antes, que você disse que para você a comunicação também é um projeto de vida, a saúde para mim é um projeto de vida, sabe? Eu me sinto útil. É uma área que eu já cheguei em casa várias vezes chorando, irritada, frustrada, cansada sempre, quase sempre, mas assim, na maioria das vezes realizada, porque a gente sabia que a gente podia fazer algo de útil. Legal você falando essa parte aí, porque a gente foi vizinho, né? E vizinho a gente só falava era dos problemas do vizinho do lado, dos cachorros, das coisas de condomínio mesmo, mas acaba que a parte profissional, né? Tem muita coisa que você perguntou antes de chegar aqui que você não conhecia do negócio nosso, como que é. Eu também nessa sua vida profissional. Mas hoje, qual que é a sua função lá na secretaria? Como que é o seu trabalho? Qual secretaria? É de saúde? De saúde. Aonde que é? Lá no plano? Lá no plano. Eu estou licenciada, né, para atividade política, mas nos últimos 3 anos, durante a pandemia, eu assumi o cargo de subsecretária de gestão de pessoas. Então, ficava sob os meus cuidados a gestão dos 52.700, quase 53 mil servidores que tem na pasta. Então, você imagina, é mais que muita cidadezinha pequena, né? Nossa! Uma amiga minha brincava dizendo assim, que eu podia ir para qualquer multinacional depois que saísse de lá. Eu já tinha know-how. Então, são 53 mil servidores entre ativos e inativos, fora residentes e estagiários que nós tínhamos, mais os conveniados da FUNAP. E na pandemia, quando eu comecei, a gente tinha eu fiz a transição do governo, né, eu fui convidada para fazer a transição. Na transição, a gente apresentou alguns projetos, e aí eu queria atuar realmente na área de gestão de pessoas, porque... Quando você fala de saúde, a primeira coisa que você identifica é a assistência, né? É o paciente, é o cuidado. Só que para que aquilo tudo aconteça, você tem que cuidar, você tem que ter o profissional. Então tem que ter alguém que cuide bem dos profissionais. Então, quando você fala dessa gestão, é toda essa turma mesmo? É o médico? Todo mundo. É o pessoal da limpeza? É o pessoal que... A limpeza, ela é terceirizada. A Mas área de limpeza e vigilância... 53 mil tem toda a saúde de Brasília. Médicos... O que entra nesse pessoal? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, laboratório, analista administrativo, técnico de gestão, motorista, psicólogo, psicanalista não, psicólogo, farmacêutico, que mais? Muita coisa. Fisioterapeuta, enfim, os especialistas, agente comunitário de saúde, agente de vigilância ambiental, a gente tem os auditores da vigilância sanitária, a gente tem os profissionais temporários, que são contratados temporários, é um contrato diferenciado. Então, assim, é um universo mesmo, é um mundo. Então, quando eu fui convidada, a gente fez um projeto na transição para poder modernizar algumas coisas na gestão. Isso foi em qual governo dessa transição? Na transição eu já fiz compondo a equipe do governo ibanês, né? O governo
O anterior era Hollenberg. Estava saindo, isso, e eu estava na equipe do novo governo. E aí eu levei algumas ideias, a equipe de transição gostou, dentre elas a modernização das carreiras, para que a gente tivesse profissionais cada vez mais capacitados, né? Porque, como você diz, tudo hoje é comunicação. Mesmo o Estado, ele é muito atrasado. O Estado, ele é muito obsoleto. Ele não investe em tecnologias para facilitar a vida do cidadão e otimizar o Estado. Quando eu digo otimizar o Estado, não é diminuir os profissionais, porque os serviços que a gente ainda tem profissionais, ainda está aquém o número, ainda precisa contratar mais. A gente tem muito serviço, Abel. A Secretaria de Saúde, ela eu não digo sem medo de estar fazendo algum tipo de afirmação corporativa, mas nós temos uma das melhores saúdes do Brasil. Nós estamos com um serviço extremamente desorganizado. Sim. Então, até te perguntar, né? Você falou dessa parte aí, e eu teve uma situação até com o próprio nosso videomaker, eu lembro que saiu aqui por causa da questão do parente, né, Lucas? Que eu acho que assim, é coisa da vida real, né? A gente entende, e a gestão pública, que você falou dessa desorganização, e eu acho que a gente pode falar isso daqui, a gente tem que tratar isso daqui, porque isso não serve só para o Distrito Federal, isso serve a nível Brasil. Então, e você falou uma situação, né, que a realidade nossa é assim, você falou assim, que a Brasília é uma das melhores do Brasil, então assim, eu posso até ser, né, um pouquinho duro, mas dos piores a gente é o melhor, então que acaba que a saúde, ela tem essas dificuldades que a gente sabe. Ele, inclusive, a gente tem uma situação aqui complicada, né, Lucas, que ele teve que levar o sogro para poder ser atendido, né, numa UPA. Cara, não conseguiu, saiu pulando de uma para outra e o sogro morrendo de dor. E o que falta aí? Você fala assim, falta gente, falta essa gestão de horário, ou às vezes de comprometimento também que a gente vê. Às vezes não é um pouquinho da falta do comprometimento, às vezes, do funcionário público. Tipo assim, cara, eu preciso estar ali naquele horário, qualquer situação o cara já sai, porque... Ou tem as duas coisas juntas aí? Deixa eu te explicar. A Secretaria de Saúde é o único órgão do GDF que tem o ponto eletrônico. Nós somos os únicos em todo o GDF que temos o controle aferido de forma eletrônica. Então, hoje em dia é difícil a pessoa dizer que vai chegar atrasado ou sair mais cedo. E se ele fizer isso, o ponto eletrônico acusa, o colega denuncia, o paciente denuncia, o Ministério Público está em cima, então é mais difícil. Agora, é óbvio, tem um mau profissional em qualquer lugar. Mas, a priori, eu não digo que seria o descompromisso com o cumprimento de carga horária. Eu diria que há uma desorganização dos serviços, que eu digo, no sentido da prestação dele, por exemplo. E eu não estou dizendo que é agora não, viu, Rafael? E eu digo isso com a propriedade de quem está há 30 anos na secretaria. Então, eu já vi tempos melhores e já vi tempos muito piores do que esse. Em termos de um atendimento mais otimizado. Hoje a gente tem, por exemplo, já se organizou a regulação de serviços. Então, hoje, se um paciente precisa de UTI, já não existe mais aquela coisa de que quem conhece alguém tem a vaga de UTI, que a regulação não permite. Então, hoje, o paciente que precisa de UTI, ele é colocado num sistema de regulação, onde ele é priorizado de acordo com o grau de necessidade dele, independente da idade, independente de qualquer coisa, de acordo com a gravidade da doença, e aí ele é inserido nos leitos à medida que vai disponibilizando o leito. E isso é monitorado pelo Ministério Público. O Ministério Público tem essa fila, esse sistema na sala deles. Então, o promotor de plantão acompanha tudo isso. Eu entendo que isso aí já dá mais transparência e garante uma isonomia no tratamento, um tratamento igualitário para todo mundo, independente se a pessoa conhece A, B, C ou D. Agora, o que ocorre? A gente não... De uns 10 anos para cá, o sistema de saúde foi se desorganizando de uma forma onde a gente não tem um acesso, uma porta de entrada bem estruturado. Antigamente, a porta de entrada era o quê? Era a atenção primária. O que é a atenção primária? São os postinhos de saúde, que o pessoal chama de posto de saúde, que é a unidade básica de saúde. Com a organização, acho que de uns 7 anos para cá, começaram as UPAs, né? A UPA, para que é a UPA? A UPA, ela seria um primeiro atendimento emergencial. Então, a pessoa passou mal, ela vai numa UPA, a UPA tem até 24 horas para estabilizar aquele paciente e tirar aquele paciente dali e levar para o hospital. Se caso for necessário, né? Isso. Agora, veja, o paciente vai para a UPA e fica 2, 3, quando é atendido... Lucas.
Quando ele é atendido, ele fica 2, 3, 4, 5 dias, às vezes 10 dias numa UPA. E de lá ele vai para casa, ou ele morre. Então, já o sistema já começa errado, né? Ele foi preconizado para ser, a UPA é um atendimento no máximo em 24 horas, para ir levar para o hospital, se for o caso. Aí o hospital poderia admiti-lo numa emergência, no setor de emergência, onde tem um box, dali, se for preciso, um leito de UTI ou um andar para poder fazer um tratamento de enfermaria. Depois que ele tem alta, ele deveria sair com um atendimento referenciado. Tudo isso é sistematizado, mas na hora de organizar, quebra. Sabe, o paciente ele sai da internação, por algum motivo, ou não marcam a consulta para ele de retorno, ou marcam e ele não comparece, porque se você entra num sistema de saúde, se você faz tudo direitinho, você deu entrada na UBS, você marcou uma especialidade no hospital geral, e você continua, Rafael, você pode procurar pessoas, eu conheço várias pessoas, eu te trago pessoas aqui que começaram um tratamento de oncologia, tudo pelo SUS, sem conhecer absolutamente ninguém, e o SUS ofertou todos os serviços de forma organizada, porque o paciente também, ele se comprometeu com aquele tratamento. Mas à medida que a pessoa deixa de ir numa consulta, se atrasa por algum motivo, então ele sai daquele sistema. Então ele sai da acessibilidade. E aí como é que ele quer fazer? Ele começa a querer cortar o sistema, atravessar o sistema. Então não funciona. Então eu entendo que o serviço de saúde no Distrito Federal, ele precisa primeiro se organizar. E eu vejo o esforço que a Secretaria de Saúde, principalmente a que está agora, a doutora Lucilene, tem feito, porque ela é uma extrema conhecedora da Secretaria de Saúde. Ela é uma médica muito antiga, já trabalhou em todas as áreas, conhece muito, mas existem muitos gargalos, e um dos piores, a burocracia. Sim. A burocracia, porque você aqui com a sua empresa, você vai fazer uma compra, você consegue planejar uma aquisição, você vai fazer o planejamento do custo-benefício, não necessariamente você vai comprar o produto mais barato, mas você vai comprar o que seja mais durável, o que te dá um retorno melhor, não é isso? Sim. Não, no serviço público a gente é obrigado a comprar o mais barato. Então veja se tem sentido isso. Muitas vezes eu compro uma caneta, eu não posso, se tiver uma licitação onde eu coloque lá algo que direcione ou que pareça que eu estou querendo uma BIC, eu vou responder um processo. E vou responder um processo por improbidade e posso ser penalizada por isso. Sendo que às vezes você vai pegar um produto que você vai descartar 20%, 30% dele e um pouco mais caro você ia ter 100% de... É o que acontece hoje em dia. Então a gente gasta mais. É uma burocracia burra, porque a gente gasta mais. Medicamento, padroniza-se alguns medicamentos que não têm o mesmo efeito. E aí, olha só, um sistema que depende de promover saúde, de prevenir para evitar assistência, a gente acaba deixando o paciente num sistema cronificado que ele acaba tendo que ir para assistência. Pega esse gancho aí que você falou, bota só o microfone aqui na frente. Eu vou saindo, né? Porque às vezes a gente quer ver o rosto da pessoa, né, vira. Esse gancho que você comentou aí da questão da burocracia da compra. Tem como mudar isso em lei ou não? Isso é uma lei que não tem, mas é uma lei federal. A lei de licitações, ela é federal. Mas eu acredito, assim, que tem que haver um pacto. Sabe, Rafael, é um pacto de estados, municípios, o Distrito Federal e União. As casas legislativas, elas são autônomas, mas elas são muito dispersas. Então, acaba que a gente não trabalha de forma integrada e votam-se leis no plano federal que ela não tem eficácia para um município, para o Distrito Federal, para um estado. Eu vou te dar um exemplo. As portarias que o Ministério da Saúde fazem, elas servem para os municípios, para os estados e para o DF. Então, no município X, uma determinada unidade básica de saúde tem que ter uma quantidade X de profissionais. Para poder atender uma população Y, com um distanciamento de 10, 20, 30 quilômetros. Isso serve para um município. E a mesma portaria que serve para o DF. Então, o que acontece aqui? Às vezes a gente tem uma UBS numa quadra, passa 2 quadras, a gente tem outra UBS, outra unidade básica de saúde. E eu sou obrigada a ter aqueles profissionais nessas mesmas UBSs. Se eu pudesse ter uma portaria onde eu pudesse organizar o serviço do Distrito Federal, levando em conta o espaço físico que nós temos, as dimensões geográficas que nós temos, talvez eu tivesse um serviço mais eficaz. Porque hoje a gente tem uma série de regulamentos que obrigam a gente a ter profissionais em serviços que a gente não consegue suprir.
Aí o Estado é obrigado a contratar aquele profissional, porque tem um regulamento, e aí eu acabo deixando de atender o paciente em outro serviço que, se eu conseguisse otimizar, eu não sei se eu consegui me explicar, mas é uma falta de... É uma legislação que serve para o Ceará, ela não vai se aplicar aqui, Sim, mas a portaria é a mesma. Entendi. As dimensões de lá são diferentes aqui. Né? Até pelas distâncias Isso. Um estado, tem estado que é maior, que é menor, você pode otimizar em um, você precisa aumentar no outro, que não precisa aumentar em outro. Eu entendo que a Câmara, assim, os parlamentares do Distrito Federal precisam olhar com mais cuidado, com mais carinho para essa questão da gestão do Estado, sabe, aqui no DF. Preocupa-se muito com emendas, com leis que atingem o país todo, mas esquecem que a gente tem algumas peculiaridades que nos emperram muito aqui. Então, se eu fosse uma deputada federal, que não sou candidata a isso ainda, pode até ser que algum dia ainda vá, porque assim, eu não tenho o apreço pelo cargo político, mas eu entendo que a política é uma ferramenta importante para a gente promover essas transformações. Ela é uma necessidade. E aí, como eu estou me aposentando mesmo, foi um movimento que surgiu de dentro dos servidores, de alguns segmentos da sociedade que me impulsionaram, me provocaram que, para que vai aposentar? Você é muito nova. Aí eu falei, gente, quer saber de eu vou levar um pouco do meu conhecimento, né? Eu tenho um conhecimento, principalmente na área de saúde, eu quero levar isso para o legislativo, para a gente poder discutir ideias. Ontem eu estava falando com um amigo que a gente poderia implementar algumas unidades de serviços volantes aqui no Distrito Federal, onde às vezes você tem algumas localidades, porque a gente conhece o quê? A gente conhece Taguatinga, Ceilândia, Gama, mas tem regiões de Brasília que muitos cidadãos aqui não conhecem. Tem uma comunidade no Gama chamada Paraíso, um condomínio lá, extremamente vulnerável do ponto de vista social. São SUS, a população é mais de 80% SUS dependente e não tem uma oferta de serviço satisfatório, porque eles são atendidos numa unidade básica de saúde que fica a quase 8 quilômetros da casa deles. As pessoas não têm condição de pegar um ônibus, elas não têm carro, o que acontece com elas? Elas acabam ficando sem assistência. Quando elas procuram um serviço de saúde, elas já estão muito ruins, elas vão precisar de UTI, elas vão precisar de uma cirurgia, entende? Então, que poderia ter feito então, se a gente não consegue colocar a unidade básica de saúde em todos os locais, porque também não seria uma coisa inteligente e efetiva, mas alguns serviços poderiam ser volantes, sim. A gente tem que inovar. O meu entendimento é o seguinte: tem algumas ideias que a gente dá, aí vem aqueles grupos catedráticos, acadêmicos, os donos da saúde, os que entendem de tudo, e dizem, não, isso é uma ideia tupiniquim, isso é uma ideia de interior. Que diferença faz para o povo de que formato é a ideia? Ele quer assistência, não é, Rafael? Sim. Quando você chega na unidade de saúde, você quer saber qual foi o modelo, como que começou, de onde que você quer que tenha assistência médica, que tenha enfermagem, que tenha medicamento, que tenha laboratório, que tenha tudo para você, não é? Resolve o problema, né? E resolve o problema. Então, a gente faz concursos hoje, Rafael, a gente não consegue prover as vagas. Enquanto eu fui subsecretária de gestão de pessoas, eu convoquei 140 médicos de família e comunidade. Olha, seriam 140 equipes atendidas. Essas equipes, cada equipe atende 4.000 famílias. Desses 140 médicos contratados, só 31 tomaram posse. Aí você fala, mas Silene, por quê? É só salário? Não é só salário. O salário do médico é defasado. No Distrito Federal é defasado. Comparado a algumas outras carreiras de Estado que nós temos, é defasado. Você vê que a gente vai contratar um médico temporário, o salário dele é 6.500. Um vai contratar um técnico de enfermagem, o salário é 1.700. A enfermagem, Rafael, ela é a alma da assistência. Ela é a que segura mesmo. Quando você tem uma enfermagem dedicada, comprometida, e na maioria das vezes eles são. Você pega um profissional de enfermagem com 10 anos, 12 anos de profissão, eles já estão tudo estrupiado, coluna arrebentada, braço arrebentado, mentalmente adoecido, porque o trabalho, principalmente no serviço público, ele é muito exaustivo, sabe? Mas são pessoas que estão ali no dia a dia se dedicando. Imagine na pandemia como foi, né? Nossa! Já é difícil sem pandemia, imagina em pandemia, 2 anos aí, 1 ano e meio, não sei. Os colegas nossos morrendo. A gente via os nossos colegas morrendo, a gente via os nossos familiares morrendo.
A gente via os nossos amigos, a gente perdia pacientes, porque quando a gente trabalha na saúde, não importa se o paciente é conhecido ou desconhecido, a gente se apega, sabe? Quando a gente tem uma perda, aquilo dói, a gente sente aquela dor. E a gente, com tudo isso, a população toda com medo, e a gente também estava com medo. Só que a gente não podia demonstrar que tinha medo, porque a gente não tinha escolha. E nós éramos vetores da doença. Duvido, quando falava que era da saúde, ninguém queria nem alçar na gente. Queria não. Queria de jeito nenhum. Você entrava num local, o pessoal te conhecia que era da saúde. Abriu o portão do condomínio, viu que o carro da Silene, todo mundo corria pra dentro de casa. Era desse jeito. Tinha uma vizinha lá que falava comigo: não, quando você for conversar comigo, você não precisa baixar o vidro, não. Só um pouquinho, uma vizinha nossa lá. Eu gosto da Silene, pessoal, porque a Silene, assim, tem esse jeito todo sincero, direto, né? A gente estava conversando até isso antes aqui de começar o podcast. E, assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a gente precisa de gente séria. Porque eu sei né, da pessoa, né, da forma de lidar, de tratar, e essa parte sua, né, esse jeito seu, às vezes ajuda mais ou atrapalha. O que você avalia? Até porque às vezes da forma de se comunicar, as pessoas acham que você... Primeiro que eu sei que você é muito justa, porque a gente já teve debates ali, né, dentro do nosso meio ali de convívio no condomínio, e você sempre vendo pelo lado da justiça, do lado do que é o correto, mas tem hora que tem gente que não quer escutar o que é correto, né, e aí essa sua forma, às vezes, sincera de falar, as pessoas acabam entendendo, interpretando errado, né? Olha só, eu não sei se é mais fácil, se é mais difícil. Eu não sei se é diferente. Entende? Assim, hoje eu tenho 53 anos de idade, então hoje eu tô mais madura, hoje eu já penso um pouquinho, eu já pondero, eu já não sou tão explosiva como eu já fui, eu sou extremamente franca, mas eu também tenho humildade de se eu me reconhecer errado, se a pessoa me mostrar que eu errei, que eu me excedi, de pedir desculpas, eu não tenho problema em recomeçar, não tenho esse orgulho de dizer, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sempre trabalhei muito em equipe, mas olha, eu sou grande, né? Eu tenho 1,74 m. Sou, né, grandinha, né, expandida, porque a idade chegou, a tireoide também abusou, falo alto, tenho tom de voz imperativo. Então as pessoas acham que eu tô brigando. E, Rafael, eu não sei, na minha vida nunca, as coisas não foram sempre tão fáceis. Eu sempre tive que conquistar. Eu sempre tive que mostrar que eu estava fazendo as coisas certas, do jeito que eu acho justo, né? Para mim, justo é só Deus, mas eu acredito em fazer as coisas do jeito correto, né? Então, eu não fico tentando agradar as pessoas. Eu não fico tentando, não é a minha preocupação agradar ninguém. Eu não sou candidata a Miss Simpatia. Não sou candidata a Miss Simpatia. A minha preocupação é em fazer um bom trabalho. A minha preocupação é entregar o que as pessoas esperam de mim. E me conta aí, na hora que você tomou essa decisão, como foi a família? E apoiou de cara? Rafael, foi muito engraçado, porque a Taúna tá aqui, não me deixa mentir. Eles me convenceram. Eu fiquei mais de 45 dias assimilando, absorvendo, introjetando essa ideia. Porque, como eu te disse, eu não sou política. Eu sou uma cidadã, uma servidora, alguém que acredita que é capaz de promover mudanças, mas eu não preciso de cargo para isso. Né? Quando a pessoa é ativo, ele promove, seja com um podcast, seja com ação, seja até a pessoa que quer realizar, ele realiza. Mas eu fui convencida pelos meus colegas a princípio, depois que eu saí do cargo de subsecretária, e aí começou um movimento. Aí eu falei, isso é uma marolinha, porque geralmente quando alguém sai do cargo, a pessoa faz festa. Fizeram abaixo-assinado para eu voltar, mandaram abaixo-assinado pro governador, foi 3 dias do povo chorando, um trem assim, sem base. E eu dizia, gente do céu, mas eu sou tão brava com esse povo. Mas é assim, eu sou aquela... Porque você briga, né? Imagina se você não brigasse. Mas eu era a mãe dos servidores, sabe? Eu era a mãe dos servidores. Eu sou aquela que briga, que cobra, mas eu também protejo. Quando eu ponho embaixo da asa, meu amigo, como eu te digo, o que eu acredito, o que eu acho justo, eu luto e luto até o fim. Eu não abandono ninguém na chuva, sabe? Então, quando essa ideia começou... E aí eu falei com o Wilson, e o Wilson ficou todo empolgado, né? Eles acreditam muito em mim. E a minha mãe ficou muito empolgada. Minha mãe diz, na cabeça da minha mãe, eu vou conseguir ajudar muita gente. Porque toda a vida ela ensinou a gente assim, se alguém bater na tua porta,
abra a porta para te pedir ajuda, agarre a oportunidade. Minha mãe sempre disse que a gente tem que agarrar a oportunidade de servir, sabe? Que a gente tem que servir. E aí eu aceitei. Aí quando, né, eu de fato entendi que isso era uma missão, pedi muito a Deus, Rafael, pedi muito. Fui em alguns cultos, fui na igreja, me recolhi em oração, porque eu precisava de sentir isso, que era uma coisa, que era uma missão para mim. Porque por vaidade, Rafael, zero. Vaidade zero. Não tenho, nem sei se eu vou me acostumar, sendo eleita, ficar deputada para cá, deputada para lá. É a Silene mesmo, né? Eu fui subsecretária, eu fui chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, que é um dos cargos mais altos que tinha. Tinha um poder constituído pelo cargo grande, mas aquilo nunca me envaideceu. Eu não tenho essa vaidade. Me conta aqui, assim, muita gente não sabe, eu falo até por mim aprender um pouquinho mais, a turma que não entende um pouco a situação do cargo deputado distrital. Explica pra gente o que o deputado distrital faz, qual que é a missão dele, né? No caso, vamos falar Distrito Federal, porque é distrital, né? Qual que é a função dele para a sociedade? A competência dele em tese, legislar com algumas matérias que sejam de competência. Aí a gente tem que observar atentamente o que é privativo do Distrito Federal, o que é da União, mas o amparo disso é a lei orgânica, mas a gente não legisla em costumes, mas a gente legisla em algumas matérias que vão impactar diretamente na vida da sociedade local. A gente tem que fiscalizar o executivo, né? Isso é um papel extremamente importante. O deputado pode destinar emendas, por exemplo, eu só chego aqui e digo para você assim, Rafael, a gente precisa de ter ecógrafo em algumas unidades básicas de saúde, principalmente as mais distantes ou na policlínica. Aí você vai dizer, mas isso não é papel do deputado fazer. De fato não é, esse é o executivo que faz. Mas o deputado pode destinar emenda específica para que aquele equipamento seja adquirido. E a maioria da população não sabe disso, a gente não fiscaliza quanto que os nossos parlamentares investem na saúde pública, quanto que eles investem na educação. Se usa muito investir em cultura, investir em eventos particulares ou de caráter públicos, né? Particular, que não seja necessariamente um interesse coletivo. Então, eu entendo até que deveria constar uma legislação que obrigasse mesmo que X da verba destinada a emendas de qualquer parlamentar, seja ele oposição ou situação, tenha que ser destinado à saúde pública. Deixa eu ver se ficou claro assim, até para a turma. Resumindo, vocês definem uma lei, sei lá, vai ter uma lei nova de que um paciente não deve ser atendido menos de 30 minutos, não sei. Ou então, vamos botar uma lei aqui, vou até botar uma lei polêmica, que não tem mais, não sei se isso é federal ou é distrital ou estadual, mas que não tem mais a estabilidade do cargo. A partir de agora, a pessoa da saúde não tem, vamos colocar. Isso é a reforma administrativa. Isso aí envolve o federal. Federal. Então, aí não entraria no distrital, no caso, voltando a essa especificamente, se fosse uma questão de votar uma lei. A gente tem um regime mas jurídico. Só para mim, o entendimento, sim, vamos supor que, sei lá, eu sou um distrital e estou querendo que essa lei passe. Então, eu dou a sugestão, passo essa sugestão para todos os deputados distritais, isso vai ser votado, isso passando, vira uma lei, é isso que é o de acordo trabalho? Com a matéria, não necessariamente o ponto que você colocou por uma questão de competência, mas, por exemplo, se a gente quiser fazer uma lei, um exemplo bem pueril, bem simples, que aqui no Distrito Federal todas as residências sejam obrigadas a colocar a placa de identificação na frente. Porque se eu fosse carteira, eu ia pedir isso. Porque quando eu vou procurar um endereço aqui, eu fico perdida. Uma casa tem placa, as outras não tem. Você fica igual besta, de um lado para o outro. No interior é obrigado a ter o número, né? No interior é obrigado a ter o número, aqui não é. Mas digamos que fosse isso. Então você propõe a ideia, a matéria, ela é analisada nas comissões da Casa de Constituição e Justiça, para ver se ela não é inconstitucional, se tem impacto, se não tem. Aí vai para o plenário e vota. Votando e sendo aprovada, o governador sanciona. Quem vota são os distritais. São os distritais. Então eles que definem se vai lá para o governador ou não, vamos dizer. Depois de aprovado, vai para o governador. Tá. Aí o governador pode sancionar ou vetar. Se ele vetar,
a lei retorna ao legislativo para os deputados apreciarem o veto. Aí os deputados podem derrubar o veto do governador e aí a lei vale do mesmo jeito, só que com decreto legislativo. Legal, certo. Vamos voltar para a saúde de novo, que eu acho que você está falando alguns pontos interessantes aí. Para a turma que não te conhece, né? Você tem até o slogan, gostei do seu slogan aí, é Silene da Saúde, é isso? Silene da Saúde. Silene da Saúde, isso aí. Que você está pensando aí em termos de projetos? Você que é uma pessoa que já conhece muito tempo essa área específica, né, aqui do Distrito Federal, mas que eu acho que talvez o que você também propõe não sirva só para o Distrito Federal, mas a nível Brasil, pelo teu vasto conhecimento, pelo tempo que você já está, né, na questão da saúde aí. Mas o que você pensa aí para a turma, né, passar um pouquinho para a turma aí que está escutando a gente? A gente precisa, primeira coisa discutir com o executivo, articular com o executivo uma melhor organização desses serviços de saúde. E isso é papel também do legislativo. E ele não tem a competência de propor essa expansão, mas ele pode propor também leis que podem mexer na organização do serviço. Mas a ideia nossa é fazer uma articulação com o executivo, com a sociedade, para discutir e rediscutir e reorganizar o serviço de saúde. Juntamente com isso, a gente quer também reorganizar as carreiras de saúde, para que a gente tenha condições de promover os concursos públicos e efetivamente contratar os profissionais. Porque não adianta a gente fazer concurso e não conseguir contratar os profissionais que a gente precisa. Mas não está conseguindo pelo fato de não ter recurso? Não, recurso não tem esse problema, não. A gente não tem esse problema. A gente está no período eleitoral agora que não pode gastar por conta da lei eleitoral. Mas a gente tem que se tornar atrativo para o profissional de saúde. Porque você está tendo vaga, mas não está tendo gente querendo trabalhar. Principalmente no serviço médico, né? Porque a gente, o profissional médico, em todo o Brasil, o médico ou o enfermeiro, qualquer profissional de saúde, ele pode ser acusado de omissão, negligência, enfim, mas aqui no DF, parece que ela é pior do que qualquer outro lugar. Aqui, qualquer tipo de conduta que gere algum tipo de discussão, vira processo, vira manchete de imprensa, então o profissional se sente inseguro para trabalhar num serviço que esteja precarizado. Então, a gente precisa, né, nesse momento, ter um serviço de saúde mais organizado, com melhores equipamentos, com melhores estruturas, um serviço onde um profissional atenda o paciente e ele tenha para onde mandar, não fique igual o pai do seu colaborador aqui, que ficou indo de um local ao outro. Em algum momento, se acontecesse algo mais drástico com ele e a família fosse processar o Estado, ia ser uma cadeia de pessoas envolvidas. Né? Então, as pessoas não se sentem seguras para trabalhar num serviço desse, porque eles são, inevitavelmente, são responsabilizados por essa precariedade que o sistema está. Ele foi até não tinha médico, foi, Lucas? Quando... Não tinha médico, né? Aí pegou a verde, né? Que a verde que até vai embora. E aí não tinha médico, e aí vai pulando de um para o outro sem médico, né? Mas aí, olha só, pulseirinha verde, eu vou fazer um adendo, tá, Lucas? Acredito que quando colocaram a pulseirinha nele, fizeram uma classificação de risco. Porque para fazer a pulseirinha, tem uma classificação de risco. A pulseirinha verde significa que o paciente não é um paciente grave. Né? Um paciente que ele pode ser atendido numa unidade primária. É um serviço que não é de urgência e emergência. Não é muito humanizado dizer para quem está na porta de um hospital, para quem está na porta de uma UPA, que ele é verde ou é azul. Você não vai entender isso. Você vai entender que você está com dor, que você quer ser atendido. Então, o ideal era que o paciente chegasse numa UPA e quando explicassem para ele, a enfermeira, o técnico, seja quem for, dissesse para ele que ele não é um paciente de emergência para aquele serviço, mas dissesse para ele, você vai para a unidade tal ali e lá vai ter um médico para te atender. O paciente só fica nervoso, o cidadão só fica nervoso porque ele sai daquela UPA como verde, mas ele não foi atendido em lugar nenhum. Entendeu? Se ele tivesse chegado na unidade básica de saúde e fosse atendido, eu tenho certeza que o Lucas não estava contando essa história. Ele ia entender que ele não foi atendido na UPA porque ele não era um paciente de urgência e emergência. Mas também ele ficou um paciente no limbo. Ele não ficou em lugar nenhum. E é isso. E veja que na UPA são profissionais do IGES que ganham mais do que os da Secretaria de Saúde. E tem dificuldade de contratar. Mas eu entendo que no caso dele, talvez, eu te falo, a comunicação, ela é extremamente importante. Sim, verdade. Comunicação é extremamente importante, porque se o paciente tiver consciência
de que o caso dele não é um caso de urgência e emergência, que às vezes ele vai dar entrada naquele serviço e ele vai até contrair uma contaminação, uma infecção, algo que ele não tinha, mas que ele vai para um serviço X e lá ele vai ser atendido, eu duvido ele tinha ido embora satisfeito. E te digo mais, Rafael, tem que ter um transporte. Porque nem todo mundo que vai para a unidade básica de saúde tem gasolina, tem carro ou tem ônibus para cima e para baixo. Com dor pegando, né, um transporte ali, sei lá, às vezes não tem condições de pagar um Uber. Tem que ter, colocar, não, tem entrar que no ter. ônibus sentindo dor deve ser... Antigamente, na época que o Frejá ainda era vivo, era secretário, o Frejá colocava as Kombi, antigamente era Kombi, né, da Saúde em Família, e ele deixava sempre de prontidão nas unidades básicas de saúde. Porque se uma pessoa chegava no postinho de saúde, como falam, e estava sentindo uma coisa mais forte, que no hospital, que lá naquele local não podia dar o retorno, em vez da pessoa ir para uma parada de ônibus, pegar um ônibus, passar mal, alguma coisa, colocava dentro da Kombi e trazia para o hospital. Aí chegava no hospital, que não tinha UPA na época, a pessoa era atendida. Podia até demorar, mas a pessoa era atendida. Entende? É o que eu te falo, a gente precisa organizar o serviço. Então, eu eleita, a prioridade minha, eu tenho várias, a gente discute várias matérias, a gente tem várias necessidades no Distrito Federal como cidadãos, mas a saúde pública, ela é, de fato, a minha bandeira. A saúde pública e o serviço público. Por que eu não defendo e jamais defenderia, mesmo tendo sido só um exemplo da sua parte, uma reforma administrativa onde acabasse com a instabilidade do servidor? Deixa eu entender essa parte. Eu vou te falar que eu vou sempre contra. Mas eu até entendo pela sua condição de empresário, talvez você, mas eu vou te explicar como cidadão, o servidor público, não se espelhe no atendimento ruim que você recebe. Não se espelhe no profissional menos caloroso que você encontra, porque é isso que vai gerando uma certa antipatia. A imprensa também trabalhou durante muito tempo com alguns governos incentivando esse conflito, essa rusga entre sociedade e agente público. Ora, nós somos empregados de vocês, nós somos empregados de todo o público, né? A gente trabalha para a população. Aí a população fala, mas não parece, vocês acham que vocês vão Marajá? Ninguém é Marajá ali, nem Marani. A gente trabalha numa condição de dificuldade, uma condição bastante adversa, mas a população não tem obrigação de entender isso e nem é responsabilizada por isso. Mas o Estado, você ter um serviço público mantido pelo Estado é uma proteção para o paciente. Eu vou te dizer por quê. Quando você vai num hospital privado, você tem uma hotelaria perfeita, né, tudo bonitinho, somente se o seu plano de saúde ou se você puder pagar particular, quanto melhor o seu plano, melhor o hospital que você vai, tem uma hotelaria perfeita, todo mundo cabelinho arrumadinho, todo mundo falando baixinho, todo mundo sorrindo o tempo todo, mas se acontecer uma intercorrência com você, Rafael, você só vai descobrir, digamos que você tem uma intercorrência num centro cirúrgico, que te faltou um material e teve um erro médico lá. Um erro médico, um erro de um profissional, um instrumentador, um erro de qualquer profissional de saúde, ou um erro do hospital, né? Digamos que faltou, o hospital deixou de ofertar um equipamento ou algo que aquele paciente precisava. Você nunca vai saber disso, Rafael. Porque ninguém da rede privada fala. Porque perde o emprego. Porque fica queimado no mercado. Já no serviço público, Rafael, isso não acontece. Se alguém, como já teve denúncias de profissionais que tentavam cobrar por procedimentos na rede pública, o outro colega contava, o técnico de enfermagem contava, o faxineiro conta. Se ele vê uma coisa errada, ele conta. Ele não vai para a imprensa, mas ele vai para a ouvidoria e ele conta, olha, aconteceu isso, 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 isso. Se alguém está desviando alguma coisa, o servidor público, e ele tiver consciência, ele fala. A corrupção, deixa eu te falar uma coisa, a corrupção que existe no serviço público, que existe no Estado, ela raramente é cometida pelos agentes públicos. Ela normalmente é cometida por gente que é colocada de fora. Os grandes executivos, indicados por políticos A, B e C, o servidor mesmo, ele cuida da casa. Não posso falar que eu não estou lá dentro, né? Mas eu te pergunto assim, sei lá, uma sugestão, eu te pergunto, então te dou uma sugestão. E se terceirizasse e o Estado ficasse mais preocupado em fiscalizar? Assim, vamos terceirizar, sei lá, o trabalho de... Tem algumas coisas que já são terceirizadas, que a gente sabe, né? E o Estado fica preocupado em saber o melhor serviço, que ela tem que pagar um valor justo, porque independente do
vocês não conseguem profissionais hoje na área de saúde? Por quê? Porque não paga bem, aí você fica difícil, né? Às vezes a área privada, ele vai para a área privada porque ele vai receber um pouco melhor. Mas você conseguir equiparar, né, privada e pública, dá a estrutura que precisa, porque realmente os hospitais, não tem como você comparar um particular de um público, a infraestrutura, a organização, né? Hotelaria, limpeza, tudo. Acessibilidade, né? Bem, né, vamos dizer assim, eu vou falar essa palavra porque eu não achei outra, mas é bem mais bem tratado, né? Porque você fica mais confortável. Claro, você é selecionado. Você não está você está selecionado. Vamos falar em termos de espaço. Não daria para terceirizar? Sei lá, tem um hospital pronto particular. Cara, vamos terceirizar toda a parte do atendimento do hospital. Não sei se hoje o atendimento é feito, mas terceiriza a parte de atendimento, terceiriza a parte e o Estado fiscaliza, entendeu? Secretaria fiscaliza. Você estava aqui em Brasília em 2011? 2011. Nós tivemos a Real Sociedade Espanhola terceirizada. Assim, que foi uma organização, uma OS, que foi terceirizada, e foi um desastre. Acabaram com o Hospital de Santa Maria, acabaram com a saúde, acabaram com os recursos. Mas por que deu errado esse pra mim? Por causa da tal da corrupção, Rafael. A gente tem um sistema muito forte que você coloca, traz uma organização social que não tem o mesmo compromisso, com os mesmos princípios que a administração pública tem, até a forma de fiscalizar é mais difícil. Então, eu não sei. Aí as pessoas falam assim, mas tem o Hospital da Criança que funciona muito bem. De fato, o Hospital da Criança é mantida por uma organização de saúde, pela Abrace. Uhum. Mas eu espero que nunca teu filho precise do Hospital da Criança. Mas se ele precisar, vai lá e vai ver se ele vai ser atendido. Ele não vai ser atendido, não é porta aberta. É o que eu te digo, esses hospitais, esses serviços que são selecionados, onde faz uma seleção de quem vai ser atendido, ele tem a obrigação de oferecer uma assistência melhor mesmo. Não é como um hospital de porta aberta, que é cenário de guerra. Uhum. O HRT cabe 67 pacientes internados. A estrutura do pronto-socorro foi criada, foi projetada para 67 pacientes. Se nós tivéssemos lá apenas 67 pacientes, eu digo para você, poderia não ter o porcelanato. Poderia não ter a moça com o cabelinho mais bonitinho, mas seria um atendimento digno e de excelência, porque nós temos os profissionais que trabalham na saúde pública, é diferente de um profissional da iniciativa privada, onde a rotatividade é muito alta. É um profissional que às vezes é pego no laço ali, correndo, vai abrir um serviço, abre um recrutamento, pega não sei quantos. Para você pegar um profissional muito capacitado na iniciativa privada, você é empresário, você sabe disso, o custo dele é muito maior. Para você pegar para você ter o staff que você tem aqui hoje, você não paga qualquer preço de mercado. Eu tenho certeza que eles são tratados de forma diferenciada. Agora, você imagina isso num serviço que tem 52 mil servidores. Então, eu acho que o ideal não é a gente lutar pela terceirização, não. Uhum. Eu entendo que a Constituição, ela é soberana nisso, e eu espero que isso nunca mude, que o Estado tenha a obrigação de oferecer a saúde. Mas na Constituição também diz que podem haver serviços complementares. Aí eu concordo com você. Por exemplo, eu dei uma ideia para a secretária de saúde, conversando com ela, dizendo para ela, doutora, nós temos mais de 12 mil pacientes aguardando em fila para ser operado. Sabe quando que o sistema vai absorver esses 12 mil pacientes? Ela mesma respondeu, nunca. Porque eu atendo 4 mil hoje, o mês que vem tem 16 mil. Não, o sistema ele não dá conta, porque ele foi acumulando, e a pandemia fez esse acúmulo ficar pior ainda. Porque a gente teve que fechar um bocado de serviço, de cirurgia, tudo para poder dar prioridade no atendimento emergencial. Então, o que ela fez? Ela fez um credenciamento. Ela fez uma pactuação com o Ministério Público, com órgãos de controle, porque aí vem a burocracia. Ela não pode simplesmente dizer, vou chamar os donos de todos os hospitais particulares aqui, porque se fosse você faria isso. Como empresário, peraí, vou chamar todo mundo que presta o mesmo serviço que eu estou precisando agora, vou pactuar um pacote com eles, não é isso? Pactuar preço, ótimo, e eles fazerem. Ela fez isso, né? A gente conversou, deu ideia, e ela, muito empreendedora, do jeito que ela é, chamou os hospitais e pactuou um termo uma espécie de credenciamento para que os hospitais privados de Brasília pudessem fazer cirurgias para o SUS, recebendo um valor X. Eles não aceitam a tabela SUS, porque ela é muito defasada, é muito baixa, mas também não pode pagar um preço de mercado, porque aí o Ministério Público vem e manda até prender a secretária se ela fizer isso. Então, o Ministério Público vive cobrando o Estado para ofertar
a saúde. Mas, por outro lado, vive engessando o gestor que a gente não pode fazer nada. Mas essa é uma ideia boa, Silene, porque se você conseguisse colocar a iniciativa privada nessa jogada, aí tudo bem, você teria que ajustar os preços para poder complementar, a coisa encaixar. Você complementa, e isso já está sendo feito. Enquanto você complementa, a gente já tem vários serviços credenciados, Rafael. Catarata, a terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise, e vários outros serviços. Então, se a gente tem isso de forma complementar, entenda, você continua tendo o Estado forte, é o Estado que continua sendo o gestor da saúde pública, mas ele pode, ele não tem braço para tudo, então ele pode fazer parcerias, fazer convênios, fazer credenciamento com outras instituições para poder absorver alguns serviços. E aí ele poderia ficar com a parte mais complexa, por exemplo. Em 2002, na Conferência de Saúde do Distrito Federal, foi aprovado que o HRT, que é esse hospital aqui do lado nosso, ia ser hospital terciário. Que o hospital terciário no sistema é aquele que trata da alta complexidade, que nós tínhamos o base. E o base passaria a quaternário. Então, o quaternário é aquele top de todas, a mais alta complexidade mesmo. Então, a gente teria um serviço bem organizadinho, né? A mais alta complexidade, a alta complexidade, o serviço secundário, a atenção primária, tudo certinho. 2002. Nós estamos em 2022, não é isso? 20 anos, isso nunca saiu do papel. Era uma boa ideia também, essa daí. Isso nunca saiu do papel. E, na verdade, a gente não tinha... Por que não sai do papel? Essa aqui é... Então, aí é a mudança de governo direto. Cada governo que entra quer inventar a roda. Aí eles chegam, trazem os secretários não sei de onde. Que nem não sei sabe de onde. como funciona a saúde. Meu Deus do céu, não conta não. Eu como servidora me dá... tô falando aqui, né? Eu como servidora me dá nervosismo, eu ansiosa do jeito que eu sou, de a gente estar numa mesa e tem que estar explicando o óbvio. Você senta aqui, você vai falar de comunicação, você junta a sua equipe, em 10 minutos você destrincha. Mas se você for ficar falando para mim, você vai ficar meia hora, 40 minutos me explicando. E eu ainda vou sair sem entender PN, quase nada. Mas assim é na saúde. Agora você imagina, na saúde, Rafael, a gente troca a roda do carro, aquele clichê de que a gente troca a roda com o carro em velocidade, é mais do que real. Só que na saúde a gente troca as 4 rodas em altíssima velocidade. Imagina trocar isso com gente de fora. Com gente que não faz ideia de como funciona o sistema, dos serviços que nós temos. Aí todo mundo vem com a saída mirabolante. Todo mundo que entra tem a solução. Mas às vezes essas saídas não são mais saídas pensando numa questão eleitoreira, vamos colocar assim? Eu não digo eleitoreira no primeiro momento não, sabe, Rafael? Eu digo que pode ser interesses escusos mesmo. E a terceirização, ela é um ralo gigantesco para a corrupção. E um dos grandes problemas que nós temos no Brasil, não é só no Distrito Federal, mas é realmente a questão de não haver controles do sistema, de como funcionam os sistemas, porque a corrupção está enraizada em tudo. É verdade, sabe? Não é só, a gente fala muito do governo, mas ela também está... Né? Na população. Na população, na iniciativa quando a pessoa quando ela está negociando o voto dela, ela está sendo corrupta e está corrompendo e sendo corrompida, né? É porque eu imagino, né? Você fala daquela ideia que você deu de você compartilhar essa parte, né? Junto com as iniciativas privadas e algumas situações específicas de cirurgias específicas, mas a própria... Se tiver a má-fé do outro lado, eles vão... Eles fazem cartel. Gerar laudos, ou então gerar laudos inexistentes, pessoas inexistentes para poder receber ali... Então a gente chega mas a gente chega num ponto que hoje a transparência ela é um dos itens fundamentais em qualquer instituição, seja pública ou privada, né? A transparência, a comunicação e o controle também, né? Então a gente entende que a gente tem que desenvolver cada vez mais mecanismos de controle para poder ir coibindo. Eu não digo que a gente vai acabar, porque eu acho que tá um pouco arraigado na cultura, mas que a gente precisa coibir essas práticas, vamos dizer assim, que ainda existem, mas é com controle, mas é com conscientização, é com controle, é com transparência e outra, Rafael, com coragem. Para poder atuar no Estado, na saúde pública, tem que ter coragem. Imagino, que eu não queria estar na sua pele, não. Mas eu gosto. Isso aí, que bom. Tem gente que gosta e, né? E a gente precisa de gente que goste e faça, né, Silene? Ainda mais você aí, como você já está no passo de ajudar agora a sociedade, né? Como você falou, está perto de aposentar e aí você quer contribuir para as próximas gerações aí. E aí eu queria saber
os próximos passos aí, como que estão aí? Olha, a convenção do meu partido é na segunda-feira. Eu estou no Avante, eu fui convidada fui sondada por praticamente todos os partidos do Distrito Federal, quando o meu nome foi ventilado, que eu poderia ser pré-candidata, eu fui sondada por muita gente, eu até fiquei surpresa, eu nem sabia que as pessoas conheciam tanto o meu trabalho, e aí eu acabei optando pelo Avante, que é um partido que tem uma postura moderada e bem focada, bem centrada. Eu não gosto muito de radicalismo, nem de extrema-direita, nem de extrema-esquerda. Eu entendo que você não tem que estar vinculado a essas situações, você tem que ter vínculos de princípios, de ideais, de propósitos, sabe? Então, o Avante me acolheu muito bem. Então, a gente tem a convenção na segunda-feira. Eu espero conseguir a minha vaga para disputar como deputada distrital. E aí, depois disso, é a gente fazer uma campanha sola de sapato, porque você sabe, você me conhece, não sou milionária, e mesmo que eu fosse, não colocaria o meu dinheiro em campanha política, porque, Rafael, eu não entendo como é que as pessoas não fazem um cálculo simples. Desde criança eu pensava nisso, sabe? Veja, se um deputado distrital, ele vai ficar 4 anos e ele vai receber X em 4 anos, com todos os benefícios, como é que ele gasta 3x para ser eleito? Qual o compromisso que ele tem? A conta não fecha, ou então a pessoa quer fazer realmente um projeto assim, cara, eu quero usar o meu dinheiro, já tenho ali para fazer isso daqui para a sociedade. Pode ser também, talvez isso. Rafael, você é muito ingênuo. Não, eu acho que tem. Eu acho que quando a pessoa Será? Eu acho que tem. Rafael, tem gente que vai gastar 4 milhões na campanha. Assim, aí não sei, 4 milhões. Com 4 milhões, Rafael, eu faria uma caridade grande sem precisar ser deputada. Um hospital já ali. Eu faria muita coisa, eu faria para a sociedade muita coisa sem precisar fazer uma campanha política. Então, eu entendo que as pessoas precisam fazer uma leitura de realmente o porquê que leva. Você ainda tem um olhar condescendente. Eu fico até surpresa, te chamei de ingênuo, mas talvez foi uma arrogância da minha parte, mas você tem um olhar diferenciado. Porque eu não teria essa condescendência, porque eu imagino que se eu tenho um dinheiro que eu poderia usar para a sociedade, eu não ia usar em campanha política. Eu ia usar de outras maneiras. Eu ia usar no instituto, eu ia usar num projeto grande, mas não gastar numa campanha política que depois eu vou ter que fazer uma série de coisas, porque a política é a arte da negociação. Você tem que negociar. Lá não existe, a pessoa que é inflexível, ele não produz nada, ele não entrega nada. Mas negociar não quer dizer que você tem que fazer acordos espúrios, que você tenha que ter alianças nefastas. Você pode fazer acordos visando o bem coletivo. Sim. Entende? No caso do, o Lucas, só puxa aqui desse aqui, acho que do tempo. No caso do, falando assim na questão do gasto a mais do que a pessoa recebe em questão de salário, realmente tem a pessoa que vai entrar ali para ter um benefício financeiro, por ter influências ali dentro, a gente sabe que tem, não adianta, né? Mas tem gente também que eu acho que talvez vai buscar no sentido de... Eu avaliaria o seguinte, o impacto que fosse para pegar, falando eu, Rafael, meu dinheiro para investir para uma campanha de distrital, qualquer cargo público, né? Eu conseguiria impactar muito mais gente no sentido de que, sei lá, vou gastar 4 milhões numa campanha e esses 4 milhões eu vou... Já me realizei financeiramente no sentido de não precisar mais desse dinheiro e vou poder retornar isso na sociedade de forma mais ampla, sendo um político. Eu acho que aí eu pensaria diferente do que você pensou. Porque talvez esses 4 milhões, ele seria bem menor do que talvez eu conseguir estar ali dentro do meio político e conseguir uma lei, igual você comentou assim, de fazer uma gestão melhor e fiscalizar e impactar uma sociedade que eu estou falando de Brasília, que é 2,5 milhões, em torno, né? Então aí teria que botar na balança para avaliar. Se fosse você o político, se fosse você o candidato, eu acreditaria piamente, porque eu também te conheço. Porque eu também te conheço, mesmo não tendo um conhecimento de convívio próximo demais, mas o tempo que a gente conviveu ali, você é sempre uma pessoa muito reta, muito correta, convivi com colaboradores seus que sempre iam lá, nunca ninguém disse assim, é um péssimo patrão, isso, aquilo, entendeu? Então, em você eu acreditaria. Mas, meu amigo, tem uns aqui que não dá para acreditar. Sim, imagina. A gente não cita nomes, mas não dá para acreditar. Então, os próximos passos agora é passar na convenção, fazer essa campanha sola de sapato, buscando os amigos, aproveitando os espaços que a gente tem para reunir com vizinhos, com familiares, com colegas de trabalho, construindo uma ideia, construindo um projeto, porque eu não tenho uma ideia pronta.
À medida que eu vou visitando comunidades, eu vou conhecendo realidades que eu ainda não conheço. Então, a partir dali, surgem ideias. Bom, eu vou querer conversar com você sobre como a gente pode fomentar o empreendedorismo. Talvez você possa me ajudar para que a gente tenha condições de levar ideias para o executivo e legislativo de ajudar o empreendedor. Ou o micro, o médio, entendeu? Porque não é só saúde, né? Você não está... De jeito nenhum, não, para toda a sociedade como todo. A gente tem que discutir mobilidade, segurança, educação, creches, né? A gente vê a dificuldade que as mães têm que precisam colocar os filhos nas creches e não tem vagas. Então, assim, tem uma série de coisas que eu quero ir construindo com as pessoas. A minha ideia é, eu não tenho vaidade, como eu te disse, Rafael, mas o que eu digo para as pessoas, o que eu posso oferecer? Sempre me perguntam, o que você pode me oferecer? Eu respondo assim de forma muito serena. Eu posso oferecer a minha honestidade, o meu conhecimento, o meu compromisso, a minha coragem e trabalho. Isso eu posso. Isso aí eu garanto para você que eu não tenho medo de enfrentar poderosos. Eu, quando fui subsecretária, já recebi tantas ordens, tira médico de Sol Nascente e manda para o Lago Norte. Tiro não. Ah, mas é ordem de fulano de tal. Não vou fazer. Se a pessoa quiser, ela manda por escrito e faça. Porque na hora que eu tirar, aquele médico lá do São Nascente atende 4.000 famílias extremamente carentes. Lago Norte estava sobrando. Então, porque é conhecido de alguém. E não fiz, Rafael. Fiquei 3 anos e nunca fui pressionada por ninguém. Eu tive 3 anos de gestão com extrema autonomia. Nem governador, nem secretário de saúde, nem deputado, ninguém nunca me pressionou a nada. Pedidos existiam. O que era justo e correto, e não havia nenhum prejuízo para o serviço, e isso iria facilitar ou melhorar a vida do servidor para que ele entregasse mais serviço à sociedade, ok, eu fazia. Mas ia causar prejuízo? Já tive pedido da presidência da República que eu disse não dá para fazer. Acredito. Obviamente, eu te conhecendo, eu acredito. Obviamente, você fez isso. E Silene, assim, que já está chegando no final do nosso bate-papo, né? Digital Connect, nosso slogan aqui é conexões que mudam a vida, né? E a gente queria, para finalizar, escutar de você, qual a conexão, assim, na sua vida, assim, que mudou a sua vida, que pode impactar e mudar a vida de outras pessoas? Passa pra gente. Rafael, a conexão que muda a minha vida todos os dias é a conexão que eu tenho com Deus, essa conexão que eu tenho com o Altíssimo, essa conexão que eu tenho de que a gente não está aqui a passeio, sabe? Eu acredito que a gente está para servir, para melhorar, para se melhorar. Então, o que eu trago para a minha vida, o que eu quero compartilhar com as pessoas é isso. É ser alguém melhor, é me tornar alguém melhor, é entregar algo melhor às pessoas. E isso quem pode me proporcionar é só Deus. Quem vai me proporcionar paz, quem vai me proporcionar condições de ser alguém melhor, é só a fé que eu tenho. Porque se não fosse essa fé, se não fosse esse Deus que eu creio, Rafael, eu não estaria nessa batalha que eu estou agora com minha mãe no leito de UTI. Mas eu estou porque eu acredito, porque eu tenho fé. E é essa conexão que muda a minha vida, que eu tenho certeza que muda a sua também. Ah, com certeza. Você falou que sim, fiquei feliz de ter falado isso aí. Acho que realmente essa conexão é... Ninguém falou isso aqui ainda, mas é a mais forte mesmo, assim. É porque é tudo, né? O início. Sim. Você precisa... Eu preciso disso. Eu preciso estar bem interiormente, eu preciso estar em paz. E quem me dá paz, quem me concede tudo isso é só a minha fé, é só o Deus que eu sirvo. Então, é isso. Conexões que mudam a vida, isso daí foi forte, hein? Silene, obrigado aí, pessoal. Vamos seguir a Silene aí nas redes sociais aí. A gente vai deixar aí depois anotado aí o Instagram. Silene da Saúde. Silene da Saúde? É o Instagram Silene da Saúde. Sigam lá, eu tenho o meu telefone também, tem a caixinha de perguntas, eu respondo qualquer hora. Às vezes eu não respondo na hora que me ligam, na hora que mandam mensagem, mas nem que seja meia-noite, 1 da manhã, eu tô respondendo. Silene da Porque, Rafael, eu não quero mudar, eu não quero deixar de ser quem eu sou. Eu quero continuar sendo a mesma Silene. Naturalmente, às vezes mais ocupada, menos disponível, mas à medida que eu tenho condição, eu vou falando com as pessoas. São 4 anos, né, o mandato? 4 anos, é. Isso aí, preparem. Para mim, é como eu disse, o político, o deputado, nada mais é que um agente público também, com tempo determinado. E se em 4 anos ele conseguiu fazer o trabalho dele, passou no dever de casa, ele pode ser reeleito. Se não, ele volta para casa. Né? Isso, pra mim é isso. Isso aí. Tá bom? Boa sorte aí que você consiga. Conto com você, aí, hein? Isso aí, vamos estar junto nessa caminhada aí, pessoa que a gente chamou porque a gente acredita, confia, tá? E eu acho que o papo aqui foi bem sincero,
bem agregador. E obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço muito, Rafael. Quem sabe a gente já voltar aqui mais para frente. Estou à disposição. Né, já como candidata não, mas aí já como deputada. Candidata, acho que... quem sabe? Estarei sempre à disposição como sua amiga. Dá um beijo da Artemisia, dos meninos. Na sua equipe toda, agradeço o seu videomaker aqui. Agradeço a toda a equipe, agradeço a sua gentileza em me chamar, porque é sempre uma oportunidade que a gente tem de mostrar um pouquinho de como, né, como que eu sou, o que eu penso, quais são as minhas ideias, como que eu me comporto. Como eu disse, eu não sou política, mas eu estou como uma mulher de coragem para fazer política. Que bom, isso aí. Pessoal, então a gente vai encerrar aqui DCCast, mais um DCCast aí, deixa seu like, compartilha aí, sigam nas redes sociais. E até o nosso próximo aí DCCast. Um abraço, Silene. Obrigado novamente. Abraço, Rafael. Obrigado a você.